Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero te convidar para juntos fazermos uma rápida meditação na palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 e 2, que nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A Bíblia nos fala a respeito dessa viúva, porém não menciona o seu nome. Mas, se analisarmos todo o contexto aqui, veremos que ela foi uma mulher casada com um profeta, um homem temente a Deus, só que certo dia ela ficou viúva e agora ela se encontrava ali, nessa situação. Perdeu o marido e estava com 2 filhos para criar e uma dívida altíssima a ser paga. Porém, essa mulher ela não tinha condições alguma financeira para quitar essa dívida. Mas o fato é que a dívida deveria ser paga. E interessante que, obedecendo um costume social daquela época, os credores eles vão até a porta daquela mulher. E chegando ali, eles cobram a dívida. Em outras palavras, eles disseram para ela: se você não tem condições de pagar essa dívida, se você não tem condições de quitar essa dívida, nós iremos levar os seus filhos para serem nossos escravos, como uma forma de pagamento. Então imaginem só a situação dela. Viúva, perdeu o marido e estava prestes a perder os seus 2 filhos. Então, em outras palavras, os credores ameaçaram ela: ou você paga ou levamos os seus filhos. Diante dessa crise financeira que aquela mulher se encontrava, que era uma crise muito forte financeiramente falando e também emocional, porque ela estava sendo ameaçada, de perder o seu bem maior, que eram seus filhos. Essa mulher, ela, mesmo desesperada, que provavelmente é assim que ela se sentia, ela conseguiu reagir. E a atitude dela foi de abrir a porta e ir em busca de ajuda. Ela foi buscar ajuda, foi até o profeta Eliseu buscar ajuda. Ela poderia ter permanecido ali chorando, se lamentando, mas não. Ela se dirigiu até aquela porta, abriu a porta, porque na verdade ela sabia que Deus tinha uma solução para o seu problema, mas ela teria que reagir e buscar a solução, e foi isso que ela fez. Os credores eles foram até a porta da casa dela. Os credores ameaçaram ela. Ela se sentiu ameaçada. Porém, eles não levaram seus filhos, porque eles não puderam levar. Porque toda provação que nós passamos na nossa vida tem um limite. Deus, ele coloca um limite. Porque o Senhor, ele sabe até onde nós somos capazes de suportar. E foi isso que aconteceu com essa viúva. Então, eu quero te dizer que, seja lá qual for o vento contrário que você está passando, durma tranquilo. Porque o mesmo Deus que permite a provação, Ele é Deus para dar a solução, para trazer a solução para os seus problemas. O seu inimigo, ele pode até chegar à sua porta, ele pode bater à sua porta, mas o detalhe aqui é que ele não é capaz de atravessar a porta sem a permissão do Senhor. Assim como esses credores, eles conseguiram chegar até a porta, bater, ameaçar,
mas eles não puderam atravessar porque o Senhor não permitiu. Eles não puderam atravessar aquela porta e pegar os filhos daquela mulher e levá-los como escravos, porque o Senhor não permitiu. O anjo do Senhor, ele está acampado à sua porta. Então só atravessa a porta o que Deus permite. Nada do que Deus não permitir não será capaz de te abalar, não será capaz de destruir a sua estrutura. Os inimigos estão na porta, mas não conseguem bloquear a porta, porque eles chegaram até a porta dela ameaçando, porém não puderam impedir que ela saísse em busca de ajuda. Porque aquela mulher, numa atitude de desespero, numa atitude de buscar a solução, ela atravessou a porta, passou por eles e foi em busca de ajuda. Então, não permita que a dificuldade que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, todos os empecilhos que você está enfrentando, ou até mesmo o inimigo da sua vida, não permita que bloqueie a entrada das suas bênçãos. Porque as provações, elas vêm para a sua vida, mas elas não podem bloquear a entrada das bênçãos que Deus tem para te dar, das bênçãos que o Senhor tem para entregar em suas mãos. Então, seja qual for o seu problema, seja qual for a crise que você está passando, seja financeira, seja saúde, enfim, não permita que a entrada das bênçãos seja bloqueada. E o que poderia bloquear essa entrada? As dúvidas, o medo, as incertezas, a falta de fé. Tudo isso são empecilhos, são bloqueios que impedem as suas bênçãos. Então, não permita que esses bloqueios tenham autoridade sobre a sua vida. Quero te dizer que quando acaba, Deus começa. Que o Deus de Israel, do pouco, Ele faz muito. E do nada, Ele faz tudo. Porque Ele tem autonomia para isso. Porque Ele é Deus e é o Todo-Poderoso. Então, nas piores fases das nossas vidas, o que acontece? Todos desaparecem. Todos desaparecem, os amigos desaparecem, muitas das vezes familiares desaparecem. E interessante que é neste momento, é justamente neste momento que Deus ele age. Quando todos desaparecem, quando não há amigos, quando não há solução, Deus ele começa a agir. E Deus só age para vencer. Deus ele só entra numa guerra para guerrear e para vencer. Seu semblante estava caído. Essa era a situação daquela viúva. Semblante caído. Não havia esperanças, porque ela sabia que ela não seria capaz de quitar aquela dívida. Mas ela precisava de uma solução. Ela precisava de alguém que a ajudasse a encontrar essa solução. E o profeta Eliseu surpreende aquela mulher com uma pergunta, né? Em outras palavras, ele pergunta para ela: o que sobrou em sua casa? Vemos aqui no versículo 2, parte B: declara-me que é o que tens em casa, né? Aqui no início do versículo 1, ele diz assim: que te hei de eu fazer. E o Senhor ele pergunta para você: o que você precisa? O que você tem pedido? O que você tem clamado? O que eu posso fazer para te ajudar? O Senhor ele te pergunta hoje, porque Ele é Deus para suprir todas as suas necessidades, para surpreender a sua vida, para te dar tudo aquilo que você precisa. E assim fazer com que você consiga enfrentar todas as crises, todas as tribulações da sua vida. Então, Eliseu pergunta para aquela mulher: o que sobrou em sua casa? O
que restou, porque marido ela não tinha mais e condições financeiras muito menos para quitar a dívida. Só tinha os seus filhos e estava prestes a perdê-los. Então, quantas coisas você terá ainda que perder na sua vida para reconhecer que existe um Deus no céu todo-poderoso que é capaz de mudar a situação, que é capaz de fazer o vento cessar. Aquela mulher, ela responde para o profeta Eliseu: não tenho nada senão um pouquinho de azeite. Então o que restou para ela ali foi apenas um pouquinho de azeite, coisa mínima. E o que restou na sua vida? O que restou em suas mãos? O que restou do seu ministério? O que restou na sua casa? Qual o seu pouquinho que você tem a oferecer para Deus? Que você tem para apresentar ao Senhor em suas mãos? Seja qual for, saiba que Deus, do pouco Ele faz muito. Deus é capaz de multiplicar a alegria, multiplicar a paz na sua vida, multiplicar tudo aquilo que você precisa, que você acha que acabou. Talvez hoje não tenha restado mais nada aos seus olhos, mas o pouco que restou, Deus ainda é capaz de restituir, de transformar, e se necessário for, Deus ele refaz, porque Ele é Deus. Os grandes milagres de Deus, eles estão presentes nas pequenas coisas da vida, coisas mínimas, coisas às vezes até insignificantes. Deus ele opera ali para mostrar que Ele é Deus, para mostrar para mim, para você, que Ele se importa, que Ele se preocupa e que Ele cuida de você nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, naquelas coisas sem importância. Deus ele age ali para te mostrar que Ele é um Deus zeloso, que Ele é um Deus que protege, que Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que ama e que vela para por cada um de seus filhos. Então, se ainda tem azeite, acredite, nada terminou. O azeite que Deus derrama na sua vida será suficiente. Assim como Ele multiplicou o azeite na vida daquela viúva, o azeite que Deus ele vai derramar sobre a sua vida será suficiente para suprir todas as suas necessidades, sejam quais forem. Sejam emocionais, físicas, espirituais. Deus ele multiplicou o pouco que havia sobrado. Do pouco Ele fez muito. Eliseu manda que aquela mulher peça vasos emprestados, vasilhas emprestadas de todos os vizinhos. E aquelas vasilhas, aqueles vasos foram cheios, mas tão cheios que ele fala para ela vender o azeite, pagar a sua dívida, e ainda diz para ela: e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, porque grande foi a multiplicação que o Senhor fez na vida daquela mulher. Assim também não será diferente na sua vida. O pouco que restou, Deus ele pode fazer se transformar em muitas bênçãos, em muitas alegrias, em muitos sorrisos para a sua vida, para a vida da sua família. Quem tem fé nunca deixa de acreditar. Então, se você tem fé, se você tem um pouquinho de fé, Deus ele pode aumentar a sua fé e te fazer viver coisas grandiosas. Na crise, confie em Deus. Seja qual for esse momento de crise, seja qual for a enfermidade, seja qual for o problema, confie, faça como aquela viúva, confie em Deus, busque em Deus, busque na palavra do Senhor a solução, e o Senhor te direcionará da maneira correta, para que você chegue até a sua vitória. Note que aquela viúva ela deixou a zona de conforto, que era a sua casa. Ela teve uma atitude. Então, não espere que nada caia do céu. Busque
a solução. Ore mais, jejue mais e espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor não se arrependem. Os que esperam no Senhor encontram solução. Entrega tudo o que você tem. Entrega o pouco que você tem. Entrega tudo aquilo que restou. Ah, mas só restou aqui um pouquinho de fé, porque minha fé está tão abalada que eu nem tenho mais fé. Pega esse pouquinho de fé que você tem, entrega para Deus. Senhor, eis-me aqui. Aumenta a minha fé. Me faz viver o impossível. Me faz viver o sobrenatural na minha vida. E Deus, Ele vai te honrar. Deus vai te ajudar a se levantar. Então entrega tudo. Deus, Ele não prova ninguém além do que pode suportar. Então Deus, Ele não prova você além daquilo que você é capaz de suportar. Ninguém vai acabar com seu ministério. Ninguém vai acabar com a sua família. Ninguém vai acabar com a sua vida. O sangue de Jesus, Ele te garante a vitória. Todo esse momento de dor, todo esse momento de tristeza vai passar. Porque o teu Deus é contigo e a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Fica com essa palavra, guarda essa palavra no seu coração e creia que grande multiplicação Deus fará na sua vida, em todos os setores. E onde existe a provação, existe também a solução. Então deixa Deus agir, deixa Deus tomar o controle da sua vida, em nome de Jesus. Amém.